Algo que vem falado no Playbox também. Vamos iniciar, então. Ácido base. Todo mundo com papel, caneta na mão para anotar? Porque eu gosto de explicar anotando. Vamos lá. O que é isso, gente? Aqui nós vamos medir que o sangue desse paciente está. Se nós estamos em acidose ou se nós estamos em alcalose ou base, que nós chamamos aqui. Nós sabemos que o pH, ele tem um valor normal ali, que ele vai de 7,35 a 7,45. Isso aqui é o valor normal do pH. Todas as vezes que essa setinha ela cai para menos de 7,45, 35, desculpa, o meu paciente ele está em estado de, o que está aqui? Acidose. Todas as vezes que a minha setinha ela cai para o lado direito, ou seja, o pH está acima de 7,45, o meu paciente agora está em estado de alcalose. Anota isso aí porque é muito importante, porque a primeira coisa que a gente olha em uma gasometria é o pH. pH, ele que está mandando ali para a gente saber o que esse paciente está tendo ali no ABD dele, certo? Então, vamos entender que isso aqui é uma balança e nós precisamos estar com um pH ali entre 7,35 a 7,45 para que nosso corpo ele tenha o quê? Um equilíbrio, ok? Assim como a gente vê lá em endócrino, os hormônios eles precisam estar em equilíbrio, aqui também é a mesma coisa. Vamos entender um pouquinho aqui como que funciona, então, o que acontece com o meu paciente, o que coloca ele em estado de acidose, o que coloca o meu paciente em estado de alcalose, o que é respiratório alcalose, respiratório acidose e assim por diante. Porque muitas das vezes o NCLEX pode te dar números, mas ele pode te descrever também situações e você precisa saber ali o que ele está falando, tá bom? Nós vamos ver aqui que os pulmões, eles controlam o dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ou CO2, no NCLEX, ele significa ácido, ok? Então, o pulmão que está controlando a acidez desse sangue. Até aqui estamos entendidos, certo? Então, todas as vezes que meu paciente respira, inspira, e ele respira, ele está tendo um controle, então, de quem? De CO2 ou dióxido de carbono. Pronto. Tudo que faz o meu paciente hipoventilar, ou seja, não ter uma troca gasosa de forma adequada, bem abaixo do que é esperado, significa agora que esse CO2 ele está retendo. Porque vocês concordam comigo que quando a gente respira, o processo da respiração dentro do nosso pulmão é o quê? É fazer a limpeza ali através dos alvéolos e tirar gás carbônico, dióxido de carbono e colocar o quê? Oxigênio. Isso significa troca gasosa. Tudo que impede o meu paciente ter essa troca gasosa adequada significa agora que o meu paciente ele vai fazer o quê? Reter CO2. Retenção de CO2 significa que o meu paciente está retendo ácido. Isso vai colocar o meu paciente em quê? Em estado de acidose ou estado de alcalose? O que vocês acham? Podem abrir o microfone. Se está É retendo acidose. CO2, é acidose. Então, todas as vezes que meu paciente começa a reter CO2, ele fica em estado de acidose. Ok? Simples aqui, né? Agora, todas as vezes que o meu paciente tem uma hiperventilação significa que essa troca gasosa está acontecendo de forma tão rápida que o meu paciente, ao invés de reter CO2, porque a gente precisa de ter uma retenção, uma certa retenção, para termos um equilíbrio, agora o meu paciente, ele está o quê? Ele não está retendo, ele está expelindo todo o CO2.
Então, o meu paciente agora, ele fica com baixo CO2. Se meu paciente tem baixo CO2, o meu paciente agora, ele fica em estado de alcalose. Então, tudo que traz uma baixa ventilação, acidose. Tudo que faz uma hiperventilação, alcalose. Entendido até aqui? Sim. Pronto. Vamos agora aqui para o nosso metabólico, certo? Para o nosso corpo. O rins, eles controlam quem? Os hidrogênios. Hidrogênio é ácido. Então, todas as vezes que seu paciente tem uma condição renal, o seu paciente ele não consegue fazer o quê? A excreção de ácido. Se o seu paciente não excreta ácido e começa a reter, o corpo dele fica em estado de acidose ou alcalose? O que vocês acham? Acidose. Acidose. Se eu estou retendo ácido, o meu corpo agora está em estado de acidose. Então, lembrem-se disso aqui. Todas as vezes que a condição for renal, renal failure, insuficiência renal, seu paciente está em estado de acidose, porque ele está retendo ácido. O rim não está excretando os hidrogênios. Tá bom? Bicarbonato. Bicarbonato, ele é base. Bicarbonato é base. Quem é que controla aqui a base no nosso corpo? Esse cara aqui, ó, o intestino. Então vamos supor, o meu paciente, ele tem uma diarreia. Diarreia. Ele está excretando ele está excretando, desculpa, base, alcalose. Se ele está excretando base, bicarbonato, ou alcalose, digamos assim, ele está retendo quem? CO2. Quem que é o oposto? Está retendo ácido, gente. Por isso que aqui, vamos ver aqui ó, embaixo, a diarreia, ela coloca o seu paciente em estado de acidose, porque um paciente que excreta muito bicarbonato, agora ele fica com desequilíbrio. Se ele excretou muito bicarbonato, ele fica com excesso de ácido. Então, agora o seu paciente fica em estado de acidose. E como que eu sei que é metabólico, que é respiratório? Me explique isso aí, Milena, porque está um pouco confuso. Vamos descer um pouquinho aqui abaixo e vamos entender essa tabelinha aqui, olha. Todas as vezes que vocês virem o pH, é a nossa primeira visão que a gente tem que checar aqui, é o pH. Ele tem que estar aqui entre esses números que eu já disse para vocês. Depois nós vamos checar o PaCO2. PaCO2, puxem uma setinha aqui e coloca assim que significa pulmão ou lungs, quem está escrevendo em inglês aí, tá bom? O PaCO2, ele é o oposto do pH. Então, todas as vezes que o seu pH ele está em acidose, 7,35 significa acidose, menor que 35 no CO2 significa que seu paciente está em base. Porque se vocês forem olhar essa tabela aqui, a diferença do CO2, dióxido de carbono, para o pH é apenas o 7. Então, o dióxido de carbono, que nós já aprendemos que quem controla é o pulmão, a diferença aqui é só eliminarmos o 7. E aí ele fica 35 a 45. Como eles conversam em posição oposta, o que é que eu quero dizer com isso aqui? Se o pH está menos de 37,35, ele está em ácido, o CO2 menos de 35, ele está em base. Quem conversa na mesma direção do pH é aqui, olha, é o bicarbonato. Tá bom? É um metabólico, é o rins, é o intestino aí do seu paciente ou até mesmo o estômago. Então, aqui no HCO3, que vai de 22 a 26, isso aqui a gente tem que decorar essa tabelinha. Menor que 22 significa que seu paciente está em ácido, maior que 26 significa que seu paciente está em base. Milena, ainda não entendi esse negócio de que estão conversando na mesma direção, do que estão conversando na mesma, né, em posições, em oposições. Olhem para essa tabela aqui. Olhem as setinhas, elas estão em cores diferentes.
O pH, quando ele está em acidose, ele está em vermelho. O HCO3, quando ele está em acidose, ele também está em vermelho. Significa que os dois, se fosse aqui, ó, na nossa direção, olhando de frente, os dois estão do lado esquerdo, tá bom? Os dois estão conversando na mesma direção. Quando eles estão em estado alcalose ou estado de base, que fica mais fácil a gente associar assim, a cor mudou aqui para vocês associarem melhor. Eles estão do lado oposto, né? Do lado esquerdo, eles estão do lado direito, os dois seguindo na mesma direção. Então, isso significa que eles estão em estado de alcalose. E se a gente for enxergar aqui essa tabela, o pH, vocês percebem que vermelho está de um lado, o CO2, o vermelhinho, está do outro. E quando a gente troca as cores e fala que ele está em alcalose, eles mudam a posição. Entenderam isso aqui? Eu preciso que vocês entendam isso aqui para eu ir para o próximo passo. Podem abrir o microfone e dizer. Sim. Sim. Meu microfone tá ruim aí para vocês? Não. Não, É? tá perfeito. Ok. Pronto. Entendemos essa tabela, então agora a gente vai voltar lá. O que que faz o meu corpo, então, estar em estado de metabolic alcalose? Todas as vezes que eu falar metabolic, eu estou falando do HCO3, ok? HCO3. Não estou falando do PaCO3. Significa que o meu pH, eles têm que estar acima de 7,45 e o meu HCO3, ele tem que estar em qual nível? Vamos olhar a tabela aqui embaixo. Menor que 22? Para ele estar em alcalose. Maior que 26. Uhum. Então, o meu pH, ele vai estar acima de 7,35, mas o meu HCO3 vai estar acima de 26. Isso significa que agora o seu paciente está em estado de alcalose metabólica. Até aqui todo mundo entendeu, né? O que que faz o meu paciente ter uma alcalose metabólica? Vamos lá. O que que contém no nosso estômago? Ácido. 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 Todas as vezes que meu paciente vomita, ele está vomitando ácido? Sim. Se meu paciente vomita ácido, agora ele elimina ácido e retém bicarbonato, não é? Não é que Uhum. ele retém bicarbonato. Bicarbonato vai continuar na mesma estrutura ali, porém ele está eliminando o ácido. Significa que o seu paciente agora está em estado de alcalose. Se nós temos uma sonda nasoentérica, nasogástrica, desculpa, e aí nós estamos com uma sucção, e essa sucção está demasiada aí, demasiada. Vocês nem vão saber o que é bem roça isso. Está bem alta, uma sucção bem avançada. Significa que seu paciente agora ele está fazendo o quê? Eliminando ácido? Sim. Elimina ácido, meu paciente fica em estado de alcalose base. Ok? Uma hipocalemia também pode fazer o seu paciente estar em estado de alcalose. Porém, o NCLEX não fala muito sobre o potássio aqui nessa condição, mas vocês saibam disso. Como que o corpo ele tenta compensar para vocês aqui? Se um paciente está em estado de metabólica e alcalose, como que o corpo ele tenta compensar? O que que vocês acham que o corpo tenta fazer? Pulmão começa a trabalhar. Uhum. Trabalhar como? Eliminando base. Eliminando base? É isso? Hipoventila, não. Ele vai começar a respirar mais devagar para tentar reter mais CO2, para tentar Hipoventila. compensar. Tenta hipoventilar. O pulmão compensa o bicarbonato. Ele vai tentar fazer o quê? Respirar mais devagar para tentar reter CO2 e fazer um equilíbrio ali, certo? Então, quando o corpo ele tenta compensar, porque a gente vai ver mais para frente o que que é totalmente compensado, parcialmente compensado, que o Uniclex pode perguntar sobre isso, o corpo ele começa a respirar de forma devagar.
que tudo que ele respira de forma lenta, nós vamos aprender aqui na frente, tudo que deixa o seu paciente respirando de forma lenta, significa que o seu paciente está retendo CO2. Retenção de CO2, vocês agora acreditam que vai ter um equilíbrio? Hã? Sim, compensado. Ele começa a tentar compensar aqui, não fica? Pronto. Sim. Então vamos lá, então. Próximo. Metabólica e acidose. Agora, o meu pH, ele está abaixo de 7,35. Isso significa que o meu paciente está em estado de acidose. E como que eu sei que o meu paciente está em estado de metabólica e acidose? Ou acidose metabólica? Eu vou checar esse carinha aqui, o HCO3. Se ele tiver menor que 22, meu pH menor que 7,35, está me indicando uma acidose metabólica, certo? Certo. Então, pronto. O que que vai acontecer aqui agora? Tá aqui. Pronto. Uma diarreia. Quando o paciente tem diarreia, como eu disse para vocês, ele está eliminando bicarbonato, base. Então, agora o meu paciente fica em estado de acidose. Quando o meu paciente ele tem um renal failure, uma insuficiência renal, que é onde o Uniclex mais fala da gente é sobre a insuficiência renal, ele vai estar agora em estado de acidose metabólica. Metabólico, porque não está envolvido o pulmão, está envolvido o meu resto do corpo, ok? O DKA, quando o meu paciente tem uma diabetes ketoacidose, o nome já disse, diabetes ketoacidose. Então, meu paciente agora ele fica em estado de metabólica e acidose. Quando o meu paciente tem um choque, certo? Se o meu paciente tem um choque, o que que acontece aqui? Ele tem baixa perfusão. Baixa perfusão faz com que o lactato, né, lact em inglês, ele comece a elevar. E aí o seu paciente agora ele fica em estado de acidose metabólica. Por isso que a sepse aqui, a infecção, ela também entra nessa situação. Como que o corpo tenta compensar aqui? De qual forma que ele vai tentar compensar? O que que vocês acham? Liberando CO2. Agora ele vai tentar o quê? Eliminar Liberação. CO2. Quem é que elimina CO2? Pulmão. Pulmão. Então vocês estão vendo que para compensar uma coisa com a outra, os dois órgãos eles têm que trabalhar em conjunto? O pulmão ele tem que querer trabalhar juntamente aqui com o seu metabólico, ou seja, ele tem que trabalhar em situação oposta para tentar compensar. Isso que é quando a gente está falando de compensação. O Nclex ele pode te perguntar, ele pode te falar assim, olha, paciente, e aí descreve lá renal failure, ou paciente com a creatinina acima de 1,3, a ureia acima de 20, e aí ele coloca uma historinha ali por trás, né, e pergunta para vocês qual que é a situação desse paciente. Aí coloca metabólica e alcalose, metabólica e acidose, respiratória e acidose, respiratória e alcalose. O que que a gente vai responder nessa situação? Metabólico. Se ele está falando de rins, ele está falando de metabólico. Se ele está falando, o paciente vomitou, paciente em vômito constante, 2 dias vomitando, e aí ele te pergunta qual é o estado desse paciente. E aí coloca as 4 condições mais uma vez. Agora, a gente tem que olhar para essa questão e não ter dúvida. Olhou para a questão, você vai falar assim: vômito, estômago, metabólico. Se ele está vomitando ácido, é alcalose. Pronto, não tem que ter dúvida numa questão dessa. Isso é um tipo de questão de vocês resolverem assim. Terminou de entender o que está perguntando no enunciado? Responde. Não pode ter dúvidas. Todo mundo está na mesma página até aqui? Todo mundo entendendo? Posso tirar uma dúvida? Pode. A questão da falência renal significa, então, que não está eliminando hidrogênio. Portanto, vai fazer acidose. É isso? Exatamente. Quando o paciente ele está com uma insuficiência renal, o que que o rins acontece com o rins? Os rins eles não eliminam os hidrogênios de forma correta ou não elimina nada, tá? Por isso que chama insuficiência renal. Com isso, hidrogênio significa ácido e aí o seu paciente fica em estado de acidose. Tá bom?
Ok, obrigada. De nada. Dúvidas? Mas a compensação só ocorre através dos pulmões ou pode ser o inverso? Pode ser o inverso. Se o seu paciente agora, eu vou falar embaixo aqui agora, vai ser os nossos, que a gente vai agora partir para o pulmão, eu vou explicar para vocês, mas pode ser o inverso, porque agora pode ser que o seu paciente ele está com uma condição respiratória e aí o seu corpo, né, o seu metabolismo vai tentar compensar. E a gente vai entender isso aqui agora. Uhum. Vamos lá. Alcalose respiratória. E aí o meu pH tem que estar em qual nível? Acima de 7,45. Alto. Tem que estar alto, né? Olha aqui. Base. Base a gente sabe que é alcalose. Pronto. Ok, a gente já sabe que ele está acima de 7,45. Quem é que tem que acompanhar para eu saber que é respiratório? Qual dos dois? PaCO2 ou HCO3? PaCO2. PaCO2. Então, quem que eu vou olhar se ele está me falando que é respiratório? PaCO2. Pronto. Ele tem que estar acima de 45 ou abaixo de 35 para estar em estado de acidose? Abaixo de 35. Baixo. Desculpa, eu fiz a pergunta errada. Alcalose. Eu tô falando, eu pensei em Isso, acidose, a gente tá falando de alcalose. Tá, vamos lá, deixa eu repetir a pergunta. O PaCO2, para estar em nível de alcalose, tem que estar abaixo de 35 ou acima de 45? Abaixo de 35. Pronto. Então, se vocês virem uma questão que estiver falando que o pH desse paciente está 7,20 e o PaCO2 desse paciente está a... Desculpa, gente. O pH está a 7,50 e o PaCO2 está a 30. Está me indicando que o meu paciente está em uma respiratory alkalose. Pronto. O que faz o meu paciente ficar em respiratory alkalose ou alkalose respiratória aqui? Hiperventilação. Hiperventilação. Lembra que a gente viu lá no início? Tudo que faz o seu paciente hiperventilar, ele vai ficar em alcalose. Quando o paciente tem um pânico ataque, um ataque de pânico, o que acontece com o paciente? Ele não fica nessa fadiga toda? O que ele está fazendo? Hiperventilando. Ele está eliminando CO2 em excesso. Se um paciente estiver com um ventilador mecânico, o que está acontecendo com esse paciente? Ele pode estar hiperventilando. Então, as duas principais causas que o NCLEX coloca para vocês aí de uma alcalose respiratória é o ataque de pânico e o ventilador mecânico. Tá bom? Essas são as duas principais causas aqui. O que vai acontecer aqui? No caso, o paciente está com baixo dióxido de carbono, que é ácido, então ele também está aqui com baixo bicarbonato. Qual que é a compensação aqui nessa situação? Como que o paciente, o corpo, ele vai tentar compensar uma alcalose respiratória? Como que o corpo tenta compensar? Vai reter hidrogênio? Uhum, Retém o retém hidrogênio. CO2. Não, HCO3. o rim não retém CO2, tá? Dióxido de carbono, o único responsável aqui é o meu pulmão. O rim não tem nada a ver com ele. Ele O que retém o acontece bicarbonato. aqui? Exatamente, ele vai começar a reter ácido. Ele começa a reter aqui quem? O hidrogênio, tá bom? Então, o paciente nessa situação, quando o corpo vai tentar compensar essa situação, ele excreta menos hidrogênio, que significa que ele vai absorver mais. E aí, o seu paciente ele vai tentar compensar. Quando o paciente ele está em acidose respiratória, acidose, tudo que deixa o seu paciente low and slow, ou seja, lento e devagar. É a mesma coisa, né? Low e slow. A frequência respiratória do seu paciente pode levar ele a uma acidose respiratória. E essa aqui é a mais perigosa, porque mata o paciente, tá bom? Uma hipercapnia, por exemplo.
Então vamos lá aqui. Um paciente que tem apneia do sono. O que acontece na apneia do sono? O paciente ele para de respirar por alguns segundos durante o sono, não é? Se o paciente parou de respirar, o paciente ele não está fazendo as trocas gasosas de forma correta. Isso acontece agora que o paciente ele está retendo CO2. E aí o seu paciente retendo CO2, ele retém ácido. E aí ele fica em acidose. Paciente que teve um trauma na cabeça, né? Ele vai ter aqui, o centro respiratório dele vai estar deprimido, não vai? Isso faz com que o paciente retenha ácido, CO2. Um paciente no pós-operativo, o que o paciente recebe na cirurgia? Anestesia. A anestesia pode levar o seu paciente em uma acidose respiratória. Drogas, drogas que são depressoras do sistema nervoso central. E o Eniclex fala muito sobre elas, como overdose de opioides. Uma overdose de opioides como morfina, fentanil, leva o seu paciente em uma respiratória acidose. Por isso que é importante a gente entender as classes dos medicamentos, porque o Eniclex ele pode simplesmente colocar assim, olha, o paciente recebeu uma dose de morfina extra. Qual é a condição do seu paciente? Coloca lá, respiratória alcalose, respiratória acidose, metabólica pá, metabólica lá. Qual que é a situação desse paciente? Morfina é um opioide. Opioide é um depressor do sistema nervoso central. Sabendo disso, faz com que o seu paciente retenha ácido, CO2. Outra condição? Quando o paciente ele tem uma intoxicação por álcool, por isso consuma álcool com responsabilidade. Se ele tem aqui, olha, uma intoxicação por álcool, toda vez que o paciente fica embriagado, quem aí, quantas vezes já pegou paciente embriagado? Como que eles chegam no plantão? Chegam agitado? Não. Ele chega o quê? Low slow. Muitas das vezes até em coma, né? Ele é um depressor do sistema nervoso central. Benzodiazepínicos, como diazepam, clonazepam, lorazepam, benzodiazepínicos, deixa o seu paciente também retendo ácido CO2. Pneumonia e qualquer outra condição respiratória, como pneumonias, DPOC, né, COPD ou asma, também deixa o seu paciente aqui retendo CO2, porque são condições respiratórias ali que atrapalham as trocas gasosas. Todo mundo na mesma página até aqui? Deixa eu só ver nossa caixinha aqui. Vamos lá, então. Então, quais são as manifestações de um paciente que está em respiratória e acidose? Ele vai estar, o Eniclex ama esse termo aqui, ó, mental status change. Quando o paciente ele tem uma mudança no estado mental dele, gente, 99,9999% o Eniclex está falando de oxigenação. Por quê? O primeiro sintoma que o paciente te dá quando ele está com hipoventilação é a mudança do estado mental. Então, o paciente ele pode ficar inquieto, o paciente pode ficar confuso, o paciente pode ficar agitado, e esses são os termos que o NCLEX usa: agitation, restlessness e confusion. São os três termos que ele coloca para falar que ele está com mental status change. Então, muitas das vezes, vocês podem pegar uma questão que vai deixar claramente esse termo aqui, uma mudança do estado mental, ou ele pode simplesmente descrever a situação para vocês. Tá bom? Um paciente com COPD ou DPOC é um paciente claramente que ele já tem as trocas prejudicadas. Tanto que esse paciente é normal a saturação dele ser entre 88% a 93%. 93% para ele é 100% para gente que não tem nada, tá bom? Então, quando o Eniclex falar dessas ranges aqui para vocês, né? De 88 a 93, se estiver falando de um paciente com COPD, tá ok para ele. É o goal dele. É a meta que a gente tem para saturação desses pacientes.
Como que é a compensação aqui agora? Como que a gente tenta compensar? Como que a gente não? O corpo vai compensar um paciente com acidose respiratória. Vai com metabólico, né? Com Uhum, Vai coisinha que vai excretar trabalhar. hidrogênio e reter o bicarbonato. exatamente. Então, ele começa a excretar hidrogênio. Hidrogênio é ácido também. Então, ele começa a excretar o quê? Uma fórmula ácida e reter uma forma base, que é o bicarbonato, para ele tentar compensar uma acidose respiratória. Todo mundo entendeu até aqui? Todo mundo mandando muito bem aí no que é o ABD, hein? Tô gostando de ver. Todo mundo entendeu? A hora é agora, hein? Porque Sim, agora eu vou piorar a obrigada. situação, hein? Vamos lá, então, entender um pouquinho o que é compensado, descompensado e parcialmente compensado, ok? O NCLEX, ele pode fazer essa pergunta. A primeira coisa que a gente olha num ABD, então, qual é o número? Quem que a gente olha? O pH. É a nosso primeiro amor ali, a nossa primeira checagem tem que ser o pH. E aí a gente vai ver se o pH está normal, se o pH está em acidose, se o pH está em alcalose ou base. E isso vai determinar se o meu paciente ele está compensado, descompensado ou parcialmente compensado. Quem que vai determinar isso aqui? O meu pH, tá bom? Então a gente olhou o pH. Depois a gente vai ver quem é que vai dar match. É match. Quem é que está no mesmo lado do pH? Quem é que está seguindo o pH? E aí a gente vai entender se é metabólico, se é respiratório, se é base ou se é ácido. Bom? Porque a gente tem que dar match com o pH. pH manda em todo mundo. E aí, quem dá match no pH determina se é respiratório ou se é metabólico. Todo mundo entendeu aqui, né? Compensado ou descompensado? Vamos lá, então. Quando um paciente, o pH, ele está normal, ou seja, dentro dos números 7,35 a 7,45, significa que o meu paciente ele está totalmente compensado, porque o meu pH ele não mudou de lado, ele está normal. Mesmo que o meu CO2 ou o meu HCO3 esteja aqui desregulado, se o meu pH estiver normal, significa que o meu paciente está totalmente compensado. Descompensado ou uncompensated significa que agora o pulmão, né, ou o rins, né, eles não estão trabalhando em conjunto. O pH, ele não está no lado normal, ele não está dentro de 7,35, 7,45, ou seja, ou ele está em acidose ou ele está em alcalose, e o pulmão e o rins, eles não trabalham junto. Lembra quando eu falei aqui em cima para vocês? Ah, o paciente está em respiratório, acidose respiratória. E aí, como que ele faz para compensar? O rins tem que eliminar hidrogênio. Se o rins não elimina hidrogênio, ou seja, ele está no estado normalzinho ali, ele não está nem aí para esse pulmão, significa agora que o seu paciente está descompensado. Ok? Ok. Parcialmente compensado. Parcialmente compensado, o pH não está normal, porque se o pH tivesse normal, ele estava totalmente compensado. Esse pH ele está fora aqui do parâmetro normal para ele. E agora acontece o seguinte, vou dar um exemplo. pH está 7,20, ele está em acidose. CO2 está 50, esse paciente também está em acidose. Então, aqui isso indica que o meu paciente está em acidose respiratória. Ok?
Só que o meu rins aqui agora, ele tá tentando compensar. Quando ele faz isso aqui, quando ele começa a excretar hidrogênio, aí ele tenta compensar. E isso que se chama parcialmente compensado. É parcial porque o meu pH ele está fora dos parâmetros normais. Dúvidas? Não? Exercícios. Anotem aí que eu quero essa resposta. pH do meu paciente está 7,50. O H, desculpa, o PaCO2 do meu paciente, ele está a 20. E o HCO3 do meu paciente está 24. Qual que é o estado desse paciente? Alcalose respiratória. Está compensado, descompensado ou parcialmente compensado? Tá Descompensado. descompensado. Descompensado Descompensado. porque o pH ele tá Tá alterado. alterado. Descompensado porque o pH está alterado. Ok. Mas E ele é um está respiratório, né? É uma totalmente alcalose respiratória. descompensado ou o paciente ele está parcialmente compensado? Parcialmente. Se o HCO3 ele está em 24, o rim ele está trabalhando na situação oposta? Tá no meio. HCO3 24, ele está dentro dos Tá no parâmetros meio. normais? É, tá Uhum. normal. Tá no Está meio. normal. Ele não mudou a Sim. posição. Uhum. Então, o meu paciente, eu sei que ele está em alcalose respiratória, porque o PaCO2 dele está 20 e o base. pH dele está 50. Então, os dois estão em estado de base, alcalose respiratório, que é o meu PaCO2. Como o meu rim, ele não está trabalhando juntamente com o meu pulmão em estado oposto, ele não está compensado, ele está totalmente descompensado, Uhum. ok? Agora, vamos colocar essa mesma fórmula aí, pH 7,50, PaCO2 20 e o HCO3, ele está em 30. Desculpa, ele está em 18. Qual que é o estado desse paciente agora? Não mudou, ele continua alcalose respiratória, certo? Alcalose respiratória. Mas Parcialmente agora compensado. ele está Uncompensated. parcialmente compensado? Não, não tá parcialmente compensado. Por que não? Porque o pH não mudou. O pH, pensa Ele no tá pH fora, no exatamente, não seguinte: mudou. o pH só tem duas posições para ele. Ou ele está totalmente compensado, tá? Ele está totalmente compensado é quando ele está dentro dos níveis normais, ou ele não está compensado. Quando ele não está compensado, ele está fora desses limites aqui. Ou ele está menos que 7,35, ou ele está mais que 7,45. Então, isso significa que o meu paciente não está compensado, tá bom? O que vai determinar se ele está parcialmente compensado, o meu pH, então, parcial, porque o meu pH ele está fora dos limites dele. Por isso que é parcial. Se ele tivesse dentro das normalidades, estaria totalmente compensado. Então, vamos supor, o meu pH 7,40. O meu pH está normal, não está? Agora, o meu CO2 está 30. Meu CO2 está em estado de alcalose. Pronto. O meu HCO3, ele está 18. O meu HCO3, ele está em estado de ácido. Aí, o meu paciente, ele está completamente compensado. Por quê? Se vocês tiverem anotado o que eu acabei de falar, vocês vão ver que o meu pH está dentro dos limites normal, mas o meu PaCO2 e o meu HCO3, eles estão conversando em posições diferentes. Contrário. Entendeu? Então anotem isso aí, gente, é muito importante vocês saberem disso.
faz um bloquinho de nota, coloca na parede de vocês e tenham constante visualização disso aí. Tá O bom? que leva o corpo a não tentar compensar tanto a alcalose quanto Um a paciente dinamicamente instável? Ah, tá, hemodinamicamente instável, por exemplo, é ele verdade. não tem como compensar, porque o paciente ele está Instável, completamente instável. é Então, esse verdade. paciente, o corpo não tentar compensar, Uhum. tá bom? Por exemplo, um paciente em DKA, que é diabetes ketoacidose. Se esse paciente não entrar urgentemente, Gente, gente, microfone. se um paciente com DKA, que é a diabetes ketoacidose, que a gente sabe que acontece para o NCLEX, diabetes ketoacidose, em tipo 1, isso é para o NCLEX, tá? Porque diabetes ketoacidose na vida real pode ser tipo 1 ou tipo 2, mas o NCLEX faz isso para facilitar a nossa vida. Quando o paciente ele está com DKA e se ele não entra em tratamento, qual que é o tratamento desse paciente? Insulina regular intravenosa. Se o paciente não entra com a insulina regular intravenosa de forma urgente, o corpo não tem como compensar. Ele até tenta compensar em um determinado momento, mas depois essa guerra acaba sendo cedida. É como você está em choque. Os primeiros sinais de choque aqui é uma hipotensão, depois vem a taquicardia. A taquicardia é tentando compensar a hipotensão. Então, seu corpo pensa assim: ó, tá faltando o quê? Oxigenação, vamos bombear mais rápido. E aí o seu coração começa, tu, 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 tu. Seu paciente entra em taquicardia. Essa taquicardia é compensatória. Só que, se a gente não tratar o choque ali do paciente, seja ele qual for, vamos colocar um choque séptico, se a gente não entra com antibiótico, esse coração vai cansar, vai chegar um momento que ele vai cansar. Ele não vai ficar em taquicardia para sempre. E aí, ele descompensa totalmente. Tá bom? Então, o que que faz um corpo não compensar? Um paciente que está hemodinamicamente instável. Tá bom? Milena, Oi. repete de novo para mim quando tá, por favor, parcialmente compensada e não compensada. Você quer que eu repita tudo aqui que eu falei? É, só quando assim, as direções Parcialmente opostas. compensado. Parcialmente compensado, o pH ele vai estar fora dos limites dele. Ou seja, vai estar menor que 7,35 ou maior que 7,45. Parcialmente compensado significa que pulmão e metabolismo eles estão trabalhando junto em situações opostas. Eles estão tentando se compensar. Totalmente descompensado significa agora que o meu pH está fora dos limites normais. E aí, o seu paciente, ou ele está em acidose respiratória alcalose, ou metabólica acidose ou alcalose. E aí, ou o pulmão, ou o rins, né, o metabólico dele, tá assim, ó, dentro dos valores limites. É tipo, o meu paciente está em acidose respiratória. E o meu rim, ele está dentro dos limites normais, entre 22 a 26. Ele está falando para ele assim, ó, não tô nem aí para você. Resolve os seus BO aí, que você é o pulmão. Ou seja, o rim, ele não está fazendo essa função aqui da respiratória acidose de excretar ácido para tentar compensar. Isso significa que o meu paciente agora está completamente descompensado. Dúvidas? Não, agora ficou claro. Obrigada. Claro. Ô, Milena, Alguém tem mais dúvidas? Oi. só fazer uma pergunta rapidinho. Uhum. No segundo step, se você tiver um pH, vamos supor, ácido, o PCO2 também você vai ver, está com acidose, e o HCO3 está com alcalose, está tudo alterado. Aí o MET que eu vou olhar vai ser sempre os dois que são acidose? Não. Quem é que manda no ABD? Quem é o manda-chuva do ABD? O pH. pH. Então, quem dá match com pH. Ah, tá. Se Tá tiver bom? tudo alterado, eu vou ver quem que está igual ao pH, para definir se Independente, é. o único jeito que você não vai olhar o pH, que ele não manda aqui, se ele estiver dentro dos níveis de normalidade.
Se ele Uhum. estiver dentro dos níveis de normalidade, significa que o meu paciente está compensado, Compensado. tá Uhum. bom? Ah, Agora, beleza. se o pH no sangue do seu paciente está em ácido ou alcalose, significa que o seu paciente está descompensando. E aí você tem Uhum. que ver quem é que está dando match com ele. Quando eu falo da match, quem é que está no mesmo nível, no mesmo lado do pH, tá bom? Quem é que está em acidose junto com o pH? Aham. Ou se o Ok. pH estiver em alcalose, quem é que está em Em alcalose junto com alcalose o com pH? pH. Uhum. Quem manda no ABD é o pH. Então a gente olha sempre o pH primeiro. Por isso que aqui tá, olha, look here first. First. Uhum. pH é primário. Ok. É o primeiro a ser olhado no ABD, tá bom? Uhum. E depois a gente vai ver quem é que tá dando match aí com ele. Quem é que tá Beleza. acasalando com ele. Beleza. Dúvidas? Obrigadão. Dúvidas? Não? E essa foi a Não. nossa aula de ABD. Deixa eu interromper o compartilhamento e parar a gravação.